Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos aqui louvando ao Senhor, mesmo cada um na sua casa, mas juntos louvando ao Senhor. E nós estamos agora numa série de mensagens chamada Inabaláveis, e uma série muito oportuna para esse momento que nós estamos vivendo, uma série de estudos na carta de Paulo aos Filipenses, onde o Senhor tem mostrado para a tua igreja, onde o Senhor tem nos mostrado como viver vidas inabaláveis. E eu queria te convidar agora, onde você está, a abrir a sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim: Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aí, meus irmãos. Nós temos o costume, principalmente falando de contexto ocidental, de valorizarmos aquele cavaleiro solitário, de valorizarmos o guerreiro que sozinho consegue vencer um exército inteiro. E se você é da minha idade, ou um pouquinho mais velho, você vai lembrar do Chuck Norris, né? Chuck Norris, ele era um astro de cinema, e aonde ele tinha filmes como Braddock e tantos outros, onde ele sozinho vencia vários exércitos, né? Inclusive no último filme dos Mercenários, ele apareceu. Eu sempre me questionei, né? Por que o Chuck Norris não apareceu? Tinha tantos atores de ação ali, e ele aparece. E quando o pessoal chama ele, e aí, vamos então agora lutar contra o inimigo? Não, meu negócio é sozinho. Sou eu sozinho. E nós temos o costume de valorizar isso. Nós temos a ideia de pensar: eu fui alcançado pelo Senhor, eu fui salvo pelo Senhor, então agora eu tenho que pegar minha cruz, eu tenho que seguir, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. É óbvio que nós temos que seguir o Senhor, é óbvio que nós temos que cada um pegar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus, mas nós não somos igreja sozinhos. Nós não somos inabaláveis sozinhos, nós não somos cavaleiros solitários. Deus não nos salvou para perseguir, para trilhar um caminho sozinhos, mas Ele nos salvou para a comunhão, Ele nos salvou para a comunidade. Obrigado. Ele nos salvou para sermos igreja. Bom, então Paulo está escrevendo aos Filipenses, e no primeiro capítulo ele faz uma advertência aos Filipenses, e ele os adverte para que eles tivessem cuidado com os perigos externos que estavam tentando atacar a igreja. Mas a partir do capítulo 2 ele dá uma guinada, e ele começa a falar de perigos internos que estavam ameaçando a igreja, principalmente a falta de unidade. Existiam problemas naquele lugar. Paulo roga para que duas irmãs se restaurassem o relacionamento uma com a outra, porque elas não se falavam.
Existia um perigo, existia um problema dentro da igreja, que era o problema da divisão, da falta de unidade. E o próprio Senhor Jesus já disse que nenhum reino dividido em si mesmo pode subsistir. Então, meus irmãos, quando nós estamos falando de sermos inabaláveis, nós não estamos falando do herói solitário, nós não estamos falando daquele que bate no peito e fala, eu sou o cara, eu sou inabalável, mas nós estamos falando de uma comunidade que se junta, que se une, que abraçam ao outro, que carregam ao outro e juntos se tornam inabaláveis. Esse texto ele não está falando só de uma pessoa, mas ele fala de uma igreja, ele fala de uma comunidade. E uma igreja só pode ser inabalável se ela estiver unida. E aqui no texto nós vamos ver 3 coisas. Nós vamos ver 4 alicerces da unidade da igreja. Nós vamos ver sobre o que nos impede ou o que atrapalha a unidade da igreja. E depois nós vamos ver o que possibilita a unidade da igreja. Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos ver, os 4 alicerces da unidade da igreja, versículo 1, versículo 2, Paulo fala sobre 4 coisas aí que nós já estamos em Cristo Jesus. Ele começa dizendo assim, se por estarmos em Cristo, nós temos, e ele fala sobre 4 coisas. Primeiro, alguma motivação, ou em algumas versões, uma exortação de Cristo. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, nós somos motivados a viver uma vida de maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus. Então ele está falando, olha, em Cristo nós temos uma motivação para acordar todas as manhãs, em Cristo nós temos uma motivação para permanecer, porque quando nós olhamos para Ele, nós queremos e nós buscamos viver uma vida que agrade ao Senhor. O segundo alicerce que ele coloca aqui é alguma exortação de amor. Se nós estamos em Cristo, nós temos alguma exortação de amor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amor de Cristo nos leva a amar o outro como Ele nos amou. Então, quando eu recebo o amor do Senhor, quando eu sou alcançado pelo amor do Senhor, eu quero retribuir o mesmo amor que o Senhor teve por mim para com o meu próximo. Esses são os alicerces da unidade. Eu tenho que amar como fui amado pelo Senhor Jesus. Terceiro alicerce. Nós temos uma comunhão no Espírito. Por quê, meus irmãos? Porque é o Espírito que nos une a Deus. E é o mesmo Espírito que nos une ao próximo. Por que nós estamos unidos como igreja? Não é porque nós temos valores em comum só. Não é porque nós temos afinidades, nós estamos juntos como igreja, porque o mesmo Espírito que habita em mim é o que habita em você. E esse Espírito nos aproxima de Deus e nos aproxima um do outro. É isso que nós temos em Cristo Jesus, uma comunhão no Espírito. E o quarto alicerce que Paulo comenta aqui é alguma profunda afeição e compaixão. Em outras versões, ele fala que uma afeição nas entranhas. Para a gente parece meio estranho pensar assim, né? Mas o que ele está querendo dizer é, em muitos textos bíblicos, nós vemos que os autores, eles colocavam todo o sentimento, todo o desejo nas entranhas. Sabe aquele friozinho que você sente quando está com medo? São as entranhas. E o que ele está falando é que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos essa profunda comoção, essa profunda afeição, essa compaixão pelos nossos irmãos. As nossas entranhas precisam ser movidas, e as aflições dos irmãos precisam despertar em mim compaixão. Eu preciso me mover em direção ao meu irmão. Eu preciso sentir aquilo que ele está sentindo. Eu preciso me colocar no lugar dele. E em Cristo nós temos isso. Em Cristo Jesus nós já temos tudo isso. Em Cristo nós temos motivação, nós temos amor, nós temos comunhão no Espírito e nós temos afeição e compaixão uns pelos outros.
Mas olha, meus irmãos, Paulo não para por aqui. Seria muito bom se ele parasse por aqui, mas se ele parasse por aqui, nós continuaríamos com a nossa mentalidade, achando que nós somos cavaleiros solitários, que nós precisamos lutar sozinhos, que nós precisamos vencer sozinhos. E eu digo para você, só essa afirmação do que nós temos em Cristo Jesus, ela já quebra qualquer sentimento de baixa autoestima que possa existir em você. Sabe por quê, meus irmãos? O Senhor Jesus não derrama tudo isso aqui simplesmente para uma pessoa que Ele não se importa, para uma pessoa que Ele não quer estar junto. Mas Ele derrama essas qualidades, esses alicerces naqueles que Ele ama. Então, se existe em você um desejo de não levantar, se existe em você um desânimo, olhe para Cristo. Olhe para aquilo que nós temos em Cristo: motivação, amor, comunhão no Espírito, profunda compaixão e afeição. E meus irmãos, ele não está falando aqui, olha, pode ser que alguns que estão em Cristo tenham isso. Não! Ele está dizendo, por estarmos em Cristo, nós temos esses 4 alicerces. Mas Paulo continua. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o principal anseio de Paulo não era ser liberto da prisão. Lembre que quando Paulo escreveu para os filipenses, ele estava preso em Roma. E o maior anseio dele não era se libertar daquela prisão, mas o maior anseio dele era ver o progresso espiritual daquela igreja. O maior desejo dele não era preocupado consigo mesmo, mas era que os filipenses não pensassem só em si, mas que eles pensassem na unidade da igreja. Como nós somos egoístas hoje, né, meus irmãos? Imagina que você estivesse no lugar de Paulo, preso, injustamente. Tudo que você ia querer, o que eu quero é a minha libertação. Mas Paulo escreve para os filipenses, falando que quer que aquilo que eles tenham em Cristo avance em unidade, para se tornar algo maior ainda do que aquilo que eles tinham. E aí Paulo diz o seguinte, olha, aumentem a minha alegria. Como? Pegando essa motivação que vocês têm e transformando num só modo de pensar. Ele continua falando aí no versículo 1 e no versículo 2, tenham o mesmo modo de pensar. A palavra grega traduzida aqui por pensar, não é uma palavra que se refere simplesmente num pensar teórico. Ele não está falando simplesmente num pensar, num elucubrar sobre isso, num falar, mas ele está falando sobre um pensar prático, que nos leva à prática. O que ele está dizendo aqui é, olha meus irmãos, se você se une a outros irmãos também que tenham uma motivação e que isso se torne um só modo de pensar, todos pensando juntos a mesma coisa. Ele não está falando aqui que todos têm que ser iguais, mas que todos têm que ter o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, a mesma motivação. E ele continua, aumentem a minha alegria, tendo o mesmo amor. Então agora, eu não tenho só uma exortação de amor em mim, mas agora eu preciso ter o mesmo amor junto com outros. Eu preciso praticar o amor de Cristo uns pelos outros. Aumente aquilo que Cristo te deu. Fazendo o quê? Estando em unidade com outros, aumentando o amor que Cristo nos deu. Como? Refletindo esse amor para os outros. Aumente agora alguma comunhão no Espírito, mas Paulo está falando, me alegrem o meu coração, tendo um só Espírito. Sabe o que significa isso, meus irmãos? 2 corações batendo como um só. 2 corações batendo como um só Espírito unidos. Você tem o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, então nós nos unimos em um só Espírito. E por último ele fala, agora, já que existe em você alguma profunda afeição e compaixão, se unam e completem isso, transformando, tendo uma só atitude. No reino de Deus, meus irmãos, não existe competição,
No reino de Deus existe cooperação. Então o que Paulo está querendo dizer aqui, olha, você tem esses 4 alicerces em você, quando você foi salvo por Cristo Jesus, mas esses alicerces precisam se juntar com os alicerces dos outros, para se transformar no alicerce da igreja, de uma igreja inabalável. Paulo está falando, completem a minha alegria, pegando aquilo que vocês têm, unindo com aquilo que o outro tem, e transformando naquilo que Deus quer que nós sejamos. Sabe aquela história dos talentos, meus irmãos? Aquele que tinha 10 foi lá e duplicou aquilo. O Senhor nos deu os alicerces para que nós possamos crescer, não é para se restringir a nós, mas em unidade transformar aquilo que Cristo nos deu no alicerce de uma igreja inabalável. Meus irmãos, eu lembro de um exercício que nós fazíamos no curso, quando eu estava fazendo o curso para guarda-vida, e existia um exercício que eu achava muito interessante, e era engraçado, a gente ria. Tinha que pegar o pelotão inteiro, nós éramos mais ou menos 30 pessoas, e você tinha que ficar de braço dado, um com o outro, e nós tínhamos que atravessar, varar o mar, atravessar a arrebentação de braço dado, todo mundo junto. E a gente ia andando, todo mundo junto, e as ondas iam batendo, e a gente ia enfrentando as ondas todos juntos. E nós precisávamos estar juntos para vencer. Porque quando a onda batia e eu não conseguia permanecer com o meu pé na areia, os outros que estavam do meu lado conseguiam. Então eles me seguravam, e aí eu voltava, pisava na areia de novo, e a gente avançava. Todos nós tínhamos forças para varar o mar ali, mas nós precisávamos estar unidos, juntos, para que todos nós chegássemos no objetivo que era atravessar aquela arrebentação. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando, vocês já têm características, vocês têm alicerces que vocês receberam em Cristo Jesus, mas vocês precisam unir com outros, vocês precisam caminhar juntos. Nós não somos lobos solitários, nós não somos cavaleiros solitários, nós fomos chamados pelo Senhor para viver em unidade. É como se cada um de nós aqui recebesse uma peça do quebra-cabeça, e Deus falasse, agora monta o quebra-cabeça. Eu não tenho como montar o quebra-cabeça sozinho, eu preciso dos meus irmãos, para que nós possamos juntar peça por peça, e transformar no quebra-cabeça, na imagem que Deus quer que nós sejamos, a imagem de Cristo para esse mundo. Sozinho, meus irmãos, eu não sou inabalável, você não é, mas como corpo de Cristo, nós somos inabaláveis. Eu sozinho não sou, mas como corpo, unidos todos juntos, nós somos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, um vírus não pode abalar o corpo de Cristo. Uma recessão financeira não pode abalar o corpo de Cristo. Uma crise política não pode abalar o corpo de Cristo. A morte não pode abalar e não pode vencer o corpo de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é o corpo de Cristo, não é o meu. É o corpo daquele que venceu a morte. É o corpo daquele que nada pôde deter, nada pôde segurar, nem a morte. Você acha que um vírus é difícil para ele? Você acha que uma recessão econômica, dinheiro é dificuldade para ele? A igreja do Senhor Jesus vai continuar, meu irmão. Ela vai caminhar, ela vai continuar firme e forte. Porque ela é o corpo de Cristo. Ela não é o meu corpo. Eu sozinho não consigo. Mas o corpo de Cristo consegue. Será que muitas vezes nós estamos dizendo para Cristo que o corpo dele pode ser abalado? Será que nós não estamos percebendo o que nós somos em Cristo? A necessidade de estarmos unidos em Cristo. Será que nós estamos querendo ou achando que o corpo de Cristo pode ser dividido? Ele não pode, meus irmãos.
Aqueles que não estão vivendo em unidade com o Senhor, ou em unidade com a igreja, provavelmente não estão em unidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo é como se fosse um diamante. Nós ouvimos isso ontem na palavra do Francis Chan. E você pode pegar um martelo, você pode pegar uma marreta e bater com toda a força naquele diamante. Sabe o que vai acontecer com ele? Nada. Porque ele não tem como se dividir. Mas se você bater com toda a força e aquele diamante se quebrar, então é porque aquilo não era um diamante. Se dividir, é porque não é o corpo de Cristo. Então o que o Paulo está dizendo para aquela igreja, o que o Senhor está dizendo para nós, nós caminhamos unidos, em unidade com o Senhor Jesus. Ele nos deu os alicerces para que nós pudéssemos andar em unidade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Paulo continua o texto, versículo 3 e versículo 4. E quando nós olhamos para o versículo 3 e 4, o sentimento que nós temos é impossível conseguir viver essa unidade. Olha o que Paulo fala para essa igreja. Ele fala duas coisas. Primeiro, considerem os outros superiores a vocês mesmos. E outra, cuide não só dos seus próprios interesses, mas cuide dos interesses dos outros. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, que fazer isso aqui que Paulo está pedindo, por mim mesmo, é impossível. Sabe por que o meu primeiro sentimento? O meu primeiro sentimento é cuidar dos meus próprios interesses. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós estamos num momento difícil, as pessoas estão com necessidade, mas eu não posso contribuir porque vai que falta para mim. Quem é o mais importante? Eu. Quando alguém vira e fala alguma coisa para mim, eu logo me exalto, meu senso de justiça própria cresce, eu falo, quem é essa pessoa para falar assim comigo? Mas se eu considerasse o outro superior a mim mesmo, eu ia falar, se você está falando, provavelmente é verdade. Mas isso é impossível, meus irmãos. É impossível, humanamente falando, é impossível. Sabe por quê? Paulo também diz no versículo 3 e 4, porque nós estamos cheios de ambição egoísta. Ou seja, eu sou egoísta, eu não consigo cuidar dos interesses dos outros, e eu sou cheio de vaidade, eu não consigo considerar o outro superior a mim, porque eu estou cheio de vaidade, cheio de orgulho. Nós não conseguimos. Na verdade, meus irmãos, nós poderíamos resumir tudo isso aqui como falta de humildade. A falta de humildade nos impede de viver a unidade da igreja. Nós precisamos ser humildes, mas por nós mesmos nós não conseguimos. Quando o Senhor espera que eu cuide dos interesses dos outros, eu sou egoísta e cuido do meu. Quando o Senhor espera que eu considere o outro superior a mim, eu vou e me coloco por cima dele, porque eu estou cheio de vaidade, porque eu estou cheio de orgulho. O pecado que habita em nós torna impossível a verdadeira unidade da igreja. Voltando ainda naquele exercício que eu falei para vocês que eu tinha que fazer no recrutamento. Imagine se nós estivéssemos ali, cada um abraçado com o outro, porque eu vou dizer para vocês, tinha um momento que era difícil. Tinha um momento que estava todo mundo abraçado ali, né, de braço dado, e de repente a onda batia, jogava todo mundo para o fundo. E aí o seu desejo era o quê? Meu irmão, eu quero subir. E às vezes você estava preso em dor do lado que você não consegue subir, você tem que esperar. Tem que esperar todo mundo se ajeitar para subir, para respirar. Se eu pensar só em mim, o que eu faço? Eu solto o braço e vou subir para eu respirar. E eu não penso em levantar os meus irmãos, os meus amigos, para que todos nós possamos respirar juntos. Se eu penso só em mim, se nesse exercício cada um pensar em si, nós nunca iremos conseguir atravessar o objetivo. A humildade, meus irmãos,
é uma virtude que promove unidade. Sem humildade não há unidade. Não tem como. Aí você pode perguntar, tá, mas o que é humildade? Humildade, meus irmãos, é o verdadeiro entendimento de quem eu sou e de quem Cristo é. Quando eu entendo o pecador que eu sou e a beleza e a grandiosidade de quem Cristo é, eu me coloco no meu lugar. Eu me recolho à minha insignificância. E aí sim eu consigo viver uma vida em humildade. Sem entender quem eu sou, eu nunca vou entender quem Cristo é. E quando eu não consigo entender quem Cristo é, eu não consigo valorizar e cuidar dos outros. Ou seja, existe um pecado em nós que nos atrapalha a viver uma vida de unidade. Acontecia isso na igreja lá de Filipenses, acontece na nossa igreja, acontece na nossa vida. O pecado nos atrapalha, a falta de humildade não nos deixa considerar o outro superiores a nós mesmos, não nos deixa cuidar também do interesse dos outros. Parece que nós estamos fechados numa redoma em nós mesmos e parece que nós só conseguimos olhar para nós mesmos. Parece que tudo gira em torno do meu umbigo, e eu olho para mim, e eu olho aquilo que eu faço, e eu olho aquilo que eu quero, eu nunca consigo olhar além disso. E meus irmãos, eu quero falar para vocês hoje, eu quero apelar a vocês hoje. Nós precisamos de humildade, nós precisamos reconhecer que precisamos uns dos outros. Nós precisamos de arrependimento. A igreja do Senhor Jesus precisa de arrependimento. A igreja do Senhor Jesus precisa se voltar para o joelho no chão, precisa se voltar com a cara no pó, reconhecer aonde errou e voltar aonde errou, se arrepender e viver uma vida de unidade. Nós estamos tão cheios de nós mesmos, nós estamos tão soberbos com conhecimento, que não conseguimos ter humildade para mostrar para o mundo que Cristo é o Senhor, que Ele realmente veio de Deus, porque nós somos uns com os outros. João 17 fala isso. Pai, eu rogo por eles para que eles sejam um, assim como eu e o Pai, assim como nós somos um. Para quê? Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Meus irmãos, o mundo crerá que Cristo é realmente o Senhor quando nós formos um. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Quando a igreja se unir de verdade, firmada nos alicerces de Cristo Jesus, nada poderá abalar essa igreja, nada poderá abalar essa comunidade de servos fiéis, homens e mulheres do Senhor, humildes, unidos, num único propósito e numa única rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós falamos que nós temos 4 alicerces dados por Cristo para a unidade. Nós falamos também que é impossível viver essa unidade por nós mesmos. Mas graças a Deus que o texto não termina aí. E a partir do versículo 5, ele nos mostra o que nos possibilita a verdadeira unidade da igreja. Versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Ele não pensou em si mesmo, mas ele usou os seus privilégios para abençoar outros. Nós estamos tão cheios de nós mesmos, meus irmãos, que nós não queremos abrir mão de nada. Eu não quero renunciar a nada. E quando nós olhamos para Cristo, e aí Paulo fala que a nossa atitude tem que ser como a de Cristo, e quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Ele abriu mão voluntariamente de tudo aquilo que Ele tinha. Ele abriu mão da sua glória junto com o Pai e veio até aqui. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Quando nós podemos contrastar a atitude de Jesus, a atitude de Satanás e a atitude de Adão.
Satanás estava ali diante de Deus, ele ministrava diante de Deus, ele era o mais belo de todos os anjos, mas ele não estava satisfeito com aquilo, ele queria mais, ele queria ser Deus. E por causa disso, ele e mais 1/3 dos anjos foi jogado para fora do céu. Quando nós olhamos para Adão, Adão tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, caminhava com Ele todos os dias no jardim do Éden. Relacionamento íntimo, conversa, bate-papo, amor. Mas ele não ficou satisfeito com aquilo, porque ele queria ser igual a Deus. E comeu do fruto que não deveria, que não podia, e por causa disso o pecado entrou no mundo. E aí nós temos Cristo. E aí nós temos Jesus, que é Deus. Ele não queria ser, ele era. E ele abriu mão voluntariamente, ele não abriu mão da sua divindade, mas ele abriu mão de toda a glória que ele tinha junto com o Pai. Ele abriu mão de todos os seus direitos para nos abençoar. Segunda coisa que ele fez, ele se esvaziou. Como eu disse, não da sua natureza divina, mas ele abriu mão da glória que ele tinha, do reconhecimento que ele tinha como Deus, Senhor de todas as coisas. Imagine que nós morássemos num país onde existe um rei, e imagina que aquele rei decide: eu quero ver como que anda as coisas no reino, mas eu não quero ser reconhecido. Então ele se disfarça e anda no meio do povo. Embora ele continue sendo rei, ele abriu mão do reconhecimento e da glória que lhe era devida como rei, porque ele queria andar entre os seus súditos, porque ele queria conhecer, e no caso do nosso Senhor Jesus, porque ele queria redimir. Foi isso que ele fez, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de toda a honra para estar aqui. E sabe o que eu penso, meus irmãos? Nós não queremos abrir mão de nenhum direito nosso, nós não queremos nos esvaziar de nada, mas não existe humildade se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos. Além disso, o Senhor Jesus, ele serviu, ele se esvaziou, ele tornou servo, aquele que tinha todas as prerrogativas para ser servido, optou por servir. E sabe quem que ele serviu, meus irmãos? Ele serviu prostituta, ele serviu cobrador de impostos, ele serviu leproso, ele serviu o que tinha fome, ele me serviu, serviu você. Ele foi servo. Mas parece que hoje, quando nós falamos de ser servo, de servir, parece que isso dá até urticária na gente. Eu não quero. Eu nasci para ser cabeça e não cauda. Os próprios discípulos do Senhor Jesus, eles eram assim. Senhor, quando estiver no reino, a mãe de 2 deles falou: coloca um filho meu à sua direita e outro à sua esquerda. Depois, quando eles chegaram para participar da ceia da Páscoa, ninguém quis lavar o pé uns dos outros. Então o Senhor Jesus foi e serviu. Então o Senhor Jesus foi e lavou os pés deles. Nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós não conseguimos servir o próximo. É tudo muito difícil, é tudo muito cansativo. Eu já tenho tantos problemas, vou arrumar mais problema para a minha cabeça. Não é problema, meus irmãos, é viver em humildade, é viver em unidade no Senhor. Além disso, ele tornou-se semelhante aos homens. Sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele encarnou. Ele não só veio, olhou, mas ele viveu como. Não é simplesmente eu sentado na minha casa confortável e vou um dia lá na favela, vou lá na comunidade, prego o evangelho, mas volto para minha casa, confortável, para o ar-condicionado, para minha televisão com 377 canais. Não, ele encarnou. Se fosse hoje, ele ia morar na favela, ele ia morar na comunidade, ele foi comer o que eles comiam, ele foi viver como eles viviam. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele veio até aqui, ele viveu como homem.
Ele passou por tudo aquilo que nós passamos, Ele encarnou. E mais, meus irmãos, se sacrificou. Muitos estão prontos para servir os outros, se isso não lhes custar nada. Se isso começa a ter um preço, se começa a ter um custo, aí eu já não quero. E eu quero dizer para vocês, o sacrifício de Jesus custou tudo para Ele. O sacrifício de Jesus custou tudo. E Paulo está dizendo para mim, ele está dizendo para a igreja em Filipos, e ele está dizendo para mim e para você, que a sua atitude, que a nossa atitude, seja semelhante à de Cristo Jesus, seja igual à de Cristo Jesus. Paulo ele não está falando de algo que nós não podemos realizar, mas ele está falando de algo possível. E ainda, meus irmãos, o texto ainda não acaba aqui. O nosso Senhor Jesus, por causa de tudo isso que Ele fez, porque Ele se esvaziou, porque Ele abriu mão dos seus direitos, porque Ele se tornou como os homens, porque Ele serviu, porque Ele se sacrificou, por causa de tudo isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Aquele que se humilhou à mais baixa posição, foi exaltado acima, foi colocado na mais alta posição. Aquele que jogou o seu nome na lama por nós, hoje tem um nome que está acima de todo nome. Aquele que caiu de joelhos por nós, aquele que como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro, foi exaltado e reconhecido por todos, e diante dele, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Ele é o Senhor. Aquele que se humilhou para a glória de Deus, foi exaltado para a glória de Deus. É esse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a nossa atitude tem que ser semelhante a dele. Quando nós estamos firmados nessa rocha, meus irmãos, nada pode nos abalar. Quando nós, como igreja, unidos, alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, nada pode nos abalar. Tempestade pode vir, doença pode vir, morte pode vir, porque eu estou bem certo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem espada, nem tribulação, fome, nudez, perigo, espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, meus irmãos, nos humilhamos hoje para que a glória seja dada a Deus. Não roube a glória de Deus. Não receba para você aquilo que é de Deus. Não aceite honra e glória que deve ser dedicada a Deus quando ela é colocada em você. Nos humilhamos para que a glória seja dada a Deus. Nós nos unimos para glorificar a Deus. E nós permanecemos inabaláveis para dar glória a Deus. Em tudo, quer na vida, quer na morte, no nosso procedimento, que importa é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Importa que Ele cresça e que eu diminua, o que importa é que o nome dEle seja exaltado, o que importa é que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, não é sobre nós, é sobre Ele, não é sobre exaltar o meu nome, mas é para que o nome dEle seja glorificado, e por isso nós nos humilhamos, e por isso nós nos unimos, e por isso nós permanecemos inabaláveis, tudo para a glória de Deus. Não é para minha glória, não é para a sua glória, não é para eu ganhar conforto, não é para viver uma vida em paz aqui, mas é para a glória dEle. E pode ser que o que dê glória para Ele na sua vida hoje possa ser a tribulação, possa ser a prova que você está passando, pode ser a perda que você está passando. Isso está glorificando a Deus na sua vida hoje.
Então, meus irmãos, a nossa mente, hoje, o nosso pensamento está cativo a Ele. O nosso pensamento está cativo nele. Nós lutamos, nós perdemos e fomos levados cativo. Hoje, tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu crio a minha filha hoje, não para que ela seja simplesmente uma moça de boa índole, de bons princípios morais, mas para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado na vida dela. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o Senhor, Ele está aqui. E Ele quer se relacionar. E Ele está falando. Ontem o Luingon falou sobre algo que estava no coração dele, que foi confirmado por 2 filhos dele. E foi engraçado porque hoje de manhã eu tenho acordado todos os dias cedo. E eu tenho clamado ao Senhor de manhã, eu falo: Senhor, eu quero que o Senhor, o Teu Espírito domine cada área da minha vida, cada espaço da minha vida. Eu quero ser usado pelo Senhor para a Tua glória. Eu quero ser enviado pelo Senhor aonde o Senhor quiser me mandar. E a Sara acordou antes de Priscila e de Maria. E ela foi até o escritório onde eu estava. Pai, posso ficar aqui com você? Pode. Daqui a pouco ela começou a fazer desenho, me dava. E daqui a pouco ela me deu um desenho, e eu não consegui identificar muito bem o que é. Eu falei: filho, o que é isso? Ela: pai, esse é o fogo do Espírito Santo que eu estou te dando. E do lado tinha um coraçãozinho. Meus irmãos, Deus falou ao meu coração através da minha filha hoje de manhã. Ele falou: fica tranquilo, que o fogo do Espírito Santo está em você. Eu vou permitir que você viva e morra para a minha glória. E hoje o meu desejo, a minha oração hoje, eu quero viver e morrer para a tua glória. Eu quero, junto com os meus irmãos, ser a verdadeira igreja do Senhor Jesus, inabalável, firme, alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Então, Pai, que o Teu nome seja glorificado hoje na minha vida, na vida dos meus irmãos, que tudo seja para a Tua glória. Que tudo seja para a glória do Senhor. Tudo é para tua glória, tudo é para o teu nome, tudo é para tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Que essa seja a nossa oração. Que tudo seja para a glória dEle. Que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus. E que vivamos unidos, inabaláveis, na rocha que é o Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse momento que nós estamos vivendo, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos fez para isso, para esse momento. Então que nesse momento possamos nos levantar como a Tua igreja e possamos viver para a Tua glória, possamos viver para honrar o Teu nome. Seja diante de uma pandemia, seja diante de uma crise financeira, seja diante de uma crise política, seja diante da doença, da morte, seja diante de qualquer coisa, que o Teu nome seja glorificado. Que a honra e a glória seja do Senhor. Usa-nos, Pai, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Faça em nós o Teu querer. Faça de nós uma verdadeira igreja, o Teu corpo, a Tua noiva, inabalável, indivisível. Que a Tua unidade esteja em nós, que estejamos alicerçados em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.